terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema da semana 5 do PET 3, que vai falar aí da construção da cidadania moderna. Na verdade, essa semana vai abordar muito sobre a questão do trabalhismo e o sindicalismo, na era Vargas, e também o novo sindicalismo aí a partir da década de 70. Nós sabemos que Getúlio Vargas ele é famoso aí na história, por ser considerado o pai dos pobres, principalmente por causa da aprovação da legislação trabalhista. Principalmente no período ditatorial do Estado Novo, a partir da propaganda, Vargas ele criou um mecanismo de controle dos sindicatos. Ele deu, aliás, ele não deu, mas ele colocou na cabeça dos trabalhadores que ele estava dando a legislação trabalhista, que na verdade já vinha sendo buscada e era uma luta constante dos trabalhadores há muito tempo e era um direito. Mas em troca dessas melhorias trabalhistas que ele fez a massa trabalhadora acreditar que era uma concessão, ele criou um perfil de trabalhador. E no caso ele conseguia dialogar, controlar e manipular esses trabalhadores. Principalmente com a figura do pelego, que era o líder sindical que fazia aí a ligação entre governo e trabalhadores. Para chegar a esses mecanismos de manipulação, Vargas usou de várias estratégias. Por exemplo, o Dia do Trabalho foi criado nessa época. Era o dia em que ele anunciava as melhorias trabalhistas, em que ele abria o seu palácio presidencial para que o povo pudesse almoçar, pudesse conversar, tirar foto com o presidente. Então, ele se mostrava uma figura, que estava próxima ao trabalhador e com isso ficava mais fácil e esse trabalhador se deixava levar pelo discurso varguista e a manipulação ocorria. É isso que nós chamamos de trabalhismo. O novo sindicalismo, a partir da greve operária do ABC Paulista, pós-ditadura militar, já é um sindicalismo autônomo, um sindicalismo aí onde os representantes eles realmente lutam aí pelos desejos e anseios dos trabalhadores sem nenhuma vinculação com o partido político. Vamos então às atividades? 1. Questão do Enem de 2017. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. É um texto adaptado de Boris Fausto. Nós temos então a questão. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Letra A. Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. B. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. C. Por uma legislação construída consensualmente. D. Por um diálogo democraticamente constituído. Ou E. Pelas benesses sociais do getulismo. Gente, claro que pelo texto aí ficou bem claro, que havia uma tutela dos direitos trabalhistas vinculando, ao Estado. Então, era como se o Estado estivesse dando ao trabalhador aquilo que ele lutou a vida inteira. Fazia-se a população e a massa trabalhadora acreditar nisso, para poder manipulá-los, com mais coerência. Aliás, com mais veemência, com mais força. Então, resposta correta, letra A. Questão 2, adaptada da PUC. Com a criação dos sindicatos profissionais, moldados em regras uniformes e preciosas, dá-se às aspirações dos trabalhadores e às necessidades dos patrões expressão legal normal e autorizada. O arbítrio, tanto de uns como de outros, gera a desconfiança, é causa de descontentamento,
produz atritos que estalam em greves. Os sindicatos ou associações de classe serão os para-choques dessas tendências antagônicas. Após esse texto aí, né, de Lindolfo Collor, nós temos a questão. A declaração acima de Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, em 1931, é exemplar da relação entre Estado e trabalhadores durante o período Vargas. Caracterizada pela essa relação entre Estado e trabalhadores na era Vargas, era caracterizada pelo quê? Pela aceitação das reivindicações trabalhistas e pela implantação de legislação prejudicial aos interesses do patronato. B. Pela disposição do governo em atuar como árbitro dos conflitos sociais e controlar as organizações dos trabalhadores. C. Pela proibição da unicidade sindical, que levou ao surgimento de sindicatos por categoria e à divisão do operariado. D. Pela liberdade de reunião, ação e funcionamento das associações de operários, independentemente da ideologia. Ou E. Repressão a toda mobilização operária, pela perseguição das lideranças trabalhistas de direita e de esquerda. Não pode ser A, porque Vargas não criou leis que prejudicassem os patrões. Não é C, porque não havia a proibição de uma unicidade sindical, pelo contrário, havia a proibição de uma pluralidade, né? Não pode ser D, porque o governo não deu liberdade sindical independente da ideologia. As ideologias de esquerda eram combatidas, como o PTB, né, o Partido Trabalhista, o Partido Comunista. Não pode ser E, porque Vargas não perseguiu as lideranças trabalhistas de direita e de esquerda. Pelo contrário, ele uniu, né, os sindicatos ao seu governo. Então, só pode ser B. Tanto que os historiadores defendem que Vargas conseguiu se equilibrar no poder por 15 anos por ser o único que conseguia dialogar e controlar as massas de trabalhadores. Então, resposta correta, letra B. Questão 3. Tem um trecho, né, que diz assim: ia devagar porque estava matutando. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia mais da leitura dos jornais que da experiência, que o proletariado era uma classe oprimida. Comunismo? Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito, ficava atordoado com as notícias. Os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha mistura de Rússia, só sublime ou só horrenda, e os 35, infantil, estava por demais machucado pela experiência para não desconfiar. O 35 desconfiava. É um conto, né, de Mário de Andrade. E aí tem a questão. O conto 1º de Maio reflete as dificuldades do movimento operário brasileiro, expressas nas desconfianças de 1935 relacionadas ao golpe comunista. Apresente os 2 argumentos dos comunistas sobre o quadro político brasileiro que justificaram o golpe. Gente, 35 é um movimento conhecido como intentona comunista. É uma tentativa, né, de fazer uma revolução parecida com a da União Soviética aqui no Brasil. Não deu certo, né? Foi descoberta pelo governo antes, e o próprio governo vai usar esse acontecimento que não deu certo para justificar um golpe chamado Plano Cohen, né, que vai instaurar a ditadura varguista. Os comunistas, eles queriam, né, trazer aí a liberdade sindical dos trabalhadores e queria, né, que os trabalhadores conquistassem o poder no Brasil. Queria acabar aí com o governo de Getúlio Vargas, instaurar a ditadura dos trabalhadores, o governo dos trabalhadores. Descobertos pelo governo, Vargas e o Exército vão usar esse evento, criar um falso documento, né,
forjar um falso documento, foi chamado de Plano Cohen, que descrevia um golpe comunista que a União Soviética queria dar no Brasil para implantar um governo comunista. A partir daí, eles foram às rádios, e comunicaram à população que era necessário intervir. A intervenção foi o golpe do Estado Novo. Galerinha, terminamos a correção, fechamos aí mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido. Ao assistir ao vídeo, corrijam e enviem as fotos das atividades. Um abraço e até a próxima!